A minha primeira palavra, presidente Paulo Paim, é na mesma linha do que iniciou há pouco seu pronunciamento, senadora Ana Amélia, de saudação à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, a decisão histórica, sedimentando uma posição já adotada no mês de fevereiro deste ano, com relação à ordem, não apenas à possibilidade, a ordem de prisão para condenados em segunda instância, que, portanto, serão recolhidos à prisão. Com isto se combate os abusos aos recursos processuais intermináveis que caracterizavam a situação de réus perigosos, contumazes, de crimes graves. E até mesmo aqui em Brasília houve um empresário que levou 16 anos para ser recolhido e só depois dessa decisão do Supremo é que isso pôde acontecer. Então, com isto enfrenta-se a impunidade. Essa decisão, repito, é histórica porque ela acaba com a protelação sistemática que caracterizava o judiciário brasileiro e a criminalidade. Há quem diga que seria injusto colocar na prisão alguém que ainda teria a possibilidade de recurso por não haver o trânsito em julgado da sentença. Ora, na verdade, o que tem acontecido, vinha acontecendo, era um estímulo à criminalidade. Agora, os tribunais terão de cumprir a decisão apertada, é verdade. Me impressionou o voto do ministro Toffoli. Votou de um jeito em fevereiro, votou o contrário agora. Nessa época em que se discute convicções, parece que o ministro Toffoli não tem muitas convicções. Vota de um jeito em fevereiro e em sentido contrário agora em outubro. Resta a nós, parlamentares, legisladores, cuidar agora da melhoria da legislação penal. E li ainda hoje pela manhã o que disse o juiz paranaense Sérgio Moro, ipsis literis, não somos uma sociedade de castas, comemorando Sérgio Moro. Foi um recado à impunidade. E a prisão, ela não elimina a presunção de impunidade. Isso ainda pode acontecer. Só depois de recolhido é que ele vai provar a impunidade. E aí disse muito bem o ministro Teori Zavascki, nosso gaúcho adotivo, porque, sendo catarinense, passou grande parte da sua vida em Porto Alegre, estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a sua família reside em Porto Alegre. Disse ontem o ministro Zavascki: o julgamento da apelação encerra o exame de fatos e provas. É ali que se concretiza em seu sentido genuíno o duplo grau de jurisdição. E disse bem, e a nova presidente do Supremo, sobre a qual depositamos grandes esperanças de um Supremo bem mais atuante, cabendo lembrar aqui, senhor presidente Paulo Paim, que em 2 anos de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal não condenou ninguém até agora dos envolvidos nas corrupções da Lava Jato, enquanto que o juiz Sérgio Moro já condenou e mandou para a cadeia mais de 50. Então, essa morosidade certamente haverá de mudar sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, que disse ontem: uma vez havendo apreciação de provas e 2 condenações, a prisão do condenado não tem aparência de arbítrio. Se de um lado há a presunção de inocência, do outro há a necessidade de preservação do sistema e de sua confiabilidade, que é a base das instituições democráticas. A comunidade quer uma resposta e quer obtê-la com uma duração razoável do processo. Ministra, que deu o voto decisivo de 6-5 pela manutenção da prisão a quem é condenado em segunda instância. Então, tínhamos algumas apreensões de que houvesse uma mudança de jurisprudência, mas aconteceu a confirmação nesse julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal. Mas quero aproveitar ainda a oportunidade, senhor presidente, senhores senadores e senadoras,
para dizer que há 3 dias atrás, na segunda-feira, fui convidado e tive oportunidade, ao lado do deputado gaúcho Luiz Carlos Reis, de aceitar uma viagem à Argentina e ao Paraguai, convite da comitiva do presidente Temer, que foi tratar do Mercosul com o presidente Macri em Buenos Aires e com o presidente Horácio Cartes em Assunção. Foi uma viagem rápida, começou de manhã e terminou perto da meia-noite, quando estávamos chegando de volta a Brasília. E fizemos parte dessa comitiva, dois parlamentares gaúchos, exatamente pela vizinhança do Rio Grande do Sul e os interesses do Rio Grande do Sul, e principalmente porque tanto o deputado Reis, do Rio Grande do Sul, como eu, aqui do Senado Federal, tínhamos interesse em conversar com o ministro dos Transportes da Argentina sobre aquele nosso projeto de ver a construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai, seja em Porto Xavier, em Itaqui, Porto Mauá, e que tantas dificuldades vêm acontecendo. Obtivemos informações de que a Argentina, no momento, não pretende participar desse projeto pelas dificuldades econômicas conhecidas, mas concorda inteiramente com um regime de concessão que parece ser alternativa para esta ponte lá no norte do estado do Rio Grande do Sul. E com relação à abordagem que pretendia fazer, integrei essa comitiva sabendo que o presidente brasileiro foi lá para falar com os 2 presidentes, com quem tivemos contato, Macri e Cartes, primeiro ao meio-dia em Buenos Aires, à noite em Assunção, considerando que o presidente brasileiro quer estabilizar o Mercosul e incentivar o comércio exterior do Brasil. O Mercosul, como se sabe, não é um obstáculo para o desenvolvimento das relações internacionais do nosso país. Pelo contrário, é uma plataforma de negócios em nossa região sul-americana, onde estão alguns dos maiores mercados do país. A Argentina é o 2º maior parceiro comercial do Brasil. Mesmo em crise, lá e aqui, somos os grandes sócios na produção e no comércio. Ninguém como nós do Rio Grande do Sul sabemos da importância presente e mais tarde da possibilidade futura do mercado do Cone Sul para nossas indústrias e para gerar empregos em nosso estado. Porém, os gaúchos nunca se conformaram com o descaso e com a transformação de nossa região sul-americana no palco para bravatas populistas inspiradas por um presidente histriônico, o coronel Hugo Chávez, e agora o seu sucessor Maduro. Não contentes em dar ouvidos e de seguir sua cartilha, o quarteto Lula, Kirchner, Mujica e Lugo, depois Dilma, ainda trouxeram para dentro do bloco uma Venezuela em fase de desmonte, criando a maior crise interna do bloco em toda a sua existência. Não negamos a importância da Venezuela como país amigo e aliado do Brasil. Não se desfaz das grandes possibilidades de negócios como uma economia rica em petróleo e moeda forte. O que não podemos aceitar calados é a destruição daquele patrimônio, o que arrastou empresas e os próprios bancos públicos brasileiros a prejuízos gigantescos por darem crédito e investirem na Venezuela bolivariana fracassada. É preciso, portanto, isolar a Venezuela até que esse país cumpra com seus compromissos de tratados, principalmente Ushuaia, para integrar-se e igualar-se aos outros centros e aos seus outros sócios. O compromisso principal é aceitar, respeitar e cumprir com os direitos humanos e com a democracia. Até o mês de dezembro há um ultimato para que a Venezuela passe a cumprir os tratados, seja respeitando os direitos humanos e libertar os presos políticos. Se isto não acontecer, percebemos que Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina provavelmente vão propor a expulsão da Venezuela do Mercosul. Isto não pode ficar só nas palavras. O presidente Nicolás Maduro tem de libertar os presos políticos que estão encarcerados nas prisões de Caracas. Sem isto, tudo mais é retórica.
O Mercosul é um projeto assentado numa das regiões mais interessantes do nosso planeta. Se fosse um país, o Mercosul seria a quinta maior economia do mundo. Temos mais de 14 milhões e 800 quilômetros quadrados de território. Nossa população é equilibrada, com 235 milhões de habitantes. É grande o suficiente para sustentar uma economia dinâmica e diversificada, e pequena para um território tão amplo se relacionado a outras regiões do globo pressionadas por superpopulações que chegam a bilhões de habitantes, que são números insustentáveis. Nosso produto interno bruto, ou seja, a nossa produção, foi de quase 6 trilhões de dólares no ano passado. Nosso IDH, o índice da nossa qualidade de vida, é o de 0,795, considerado em termos mundiais bastante alto. Com suas fronteiras estáveis e seguras há mais de 200 anos, a América do Sul é a região mais estável do mundo, sem questões raciais ou religiosas. E a convivência com nossos vizinhos, lá do Rio Grande do Sul, que aqui represento com muita honra, é uma realidade histórica. As populações desses países constituem o maior contingente de turistas estrangeiros que visitam o Brasil todos os anos. Quero lembrar que cerca de 2 milhões de argentinos por ano passam seus veraneios no sul do Brasil, grande parte em Santa Catarina e uma parte no Rio Grande do Sul. Também por isso precisamos prestigiar a concretização do Mercosul, para que de uma vez por todas se defina, já que há tantos anos o Mercosul não vem tendo essa desejada afirmação. Essa massa humana alimenta nosso setor de serviços, com habitação, alimentação, entretenimento, ofertando trabalho a milhares de pessoas, sem contar nossas exportações de produtos industrializados, de alimentos, de artesanato. O Mercosul é o mercado que gera empregos do Rio Grande do Sul. Então, senhor presidente, Paulo Paim, senadores e senadoras, tivemos muito proveito em acompanhar as reuniões com a comitiva brasileira que foi, nesta segunda-feira passada, a Buenos Aires e depois, ao fim da tarde e noite, a Assunção do Paraguai, onde o tema central foi o fortalecimento de posições desses países com relação ao Mercosul e às adversidades ao regime venezuelano. Era isto, senhor presidente.